Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como cria uma janela em PySimple que ela fica aberta, ela fica sempre aberta e fica lendo vários valores, né? E esses valores são armazenados dentro de um dicionário, os quais a gente pode chamar mais tarde, tá? Então já vou mostrar para vocês um exemplo aqui, vocês estão vendo aí na tela o meu terminal e também uma janelinha do PySimple que fica sempre aberta. Então, se a gente digitar um valor aqui, né, se a gente botar e apertar o botão Read, né, esse valor que a gente digitou, né, na nossa janelinha do PySimple, ele vai aparecer no nosso terminal como sendo um dicionário, e aí a gente pode utilizar esse dicionário para fazer chamada de valores, né, fazer busca também de valores dentro do nosso código, beleza? Então, fiquem ligados aí até o final que eu vou mostrar para vocês como que faz esse padrão aqui de projeto, beleza? Então, já vamos começar aqui, já vamos seguir aqui para o nosso código. E antes de começar aqui, eu queria agradecer a todos vocês aí que me apoiaram, né, mano? Que estão me apoiando, na verdade, que estão indo até lá no meu canal, estão deixando vários comentários, deixando vários agradecimentos, fazendo várias perguntas, vários questionamentos também. Então, isso aí é muito importante para mim e eu agradeço de verdade vocês aí. Isso aí dá muito mais força para eu continuar. Então, vamos seguir aqui e aí vamos ver como que a gente vai criar então esse pattern aí, tá? Então é o seguinte, então os nossos programas guia aí, os mais típicos e avançados, eles operam com uma janela que permanece sempre visível, né? E aí um exemplo são as janelas e pastas dos nossos sistemas operacionais, que eles ficam sempre abertos, né? As janelas ali, enquanto elas estão abertas, elas ficam sempre abertas e a gente consegue fazer várias operações ali dentro daquela janela. Colocar arquivos, né? E aí quando a gente coloca um arquivo, esse arquivo ele já é atualizado imediatamente. Então, isso aí é o que a gente vai aprender agora, tá? Então, no nosso exemplo aqui, valores de entrada eles são coletados, mas ao invés de fechar a janela, então, né, como no pattern 1A que a gente tinha visto lá atrás, onde a janela ela aparece, coleta um valor e desaparece, ou aparece uma pop-up, né? Mas naquele caso as janelas ficam abertas por um determinado período de tempo ou determinada ação, e aqui nesse pattern a gente vai ver que a janela ela fica sempre aberta, sempre atualizando os valores, no caso lá no nosso terminal. Então a janela fica sempre aberta, tá bom? E aí, o código de exemplo, então, como eu mostrei para vocês ali no início da aula, ele vai imprimir alguns valores, né? Ele vai imprimir o event e o value, né? Os eventos e os valores que a gente digitar dentro da nossa janela, ele vai imprimir para a gente lá no terminal, tá bom? E quando a gente apertar no botão exit ali, né, de sair, ou no X, ele vai também fechar completamente a nossa janela. Então vamos para o nosso exemplo, tá? Então vamos começar aqui importando o PySimple. Import PySimple SSG. E aí depois, como a gente viu ali no exemplo, a gente vai precisar então, vamos chamar um tema aqui, sg.theme. E aí aqui a gente vai botar Reddit, que é um tema que o próprio PySimple disponibiliza para a gente. E aí agora a gente vai criar os nossos elementos de dentro da nossa janela, beleza? Então a gente vai começar criando aí um elemento texto, né? Elemento sg.text. E aí esse texto ele vai estar escrito o seguinte: window that stays open, janela que continua, né, que sempre permanece aberta, beleza? E aí na segunda linha, né, na nossa row2, a gente vai ter um input, tá? A gente vai ter um input e esse input vai levar uma key e essa key vai se chamar in, porque isso aqui na verdade vai ser a key do dicionário que vai ser formado quando a gente digitar os nossos valores. Então aqui, no caso, aqui vai ser in e o value dessa key aqui vai ser
o que a gente digitar, beleza? Então ela vai se chamar, a nossa aqui vai se chamar in. E aí, a gente já definiu aqui. Agora a gente vai definir então os botões. sg.button. E aí esse botão vai se chamar read para ler. E aí na mesma row a gente vai ter sg.exit. Beleza? Agora a gente vai definir então a nossa janela, window recebe sg.window, sg.window, e aqui ele vai receber só. Eu vou trocar aqui, galera. Eu vou colocar essa descrição aqui e aqui eu vou colocar persistent window, tá? E aí aqui a gente coloca também o nosso layout. Então aqui a gente também tem o nosso layout. E agora, para a gente fazer com que essa janela sempre fique aberta e sempre fique lendo os valores que a gente, né, tanto os eventos, os events, quanto os values, os valores dentro dessa janela, o que a gente precisa fazer é criar um loop infinito, e dentro desse loop infinito a gente vai colocar event e values, vai ser igual a window.read. Isso aqui vai fazer com que todos os nossos eventos e valores, né, tanto os nossos botões apertados quanto os valores digitados dentro da janela, eles sempre vão ficar sendo lidos, né, aqui, sempre vão ficar sendo executados, porque a gente colocou um while true enquanto for verdade. E isso vai fazer sempre o nosso window.read aqui ficar lendo, né, os event e values, né, de dentro da nossa janela, tá bom? Dentro do nosso nosso layout ali, dentro da nossa window, no caso esse carinha aqui, tá? Então isso aqui vai fazer sempre com que a janela fique sempre ativa e atualizando valores, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai, como eu mostrei na tela para vocês ali no começo da aula, a gente vai printar o event e o values na tela sempre que a gente apertar o botão read, tá? Beleza. Então agora a gente vai também fazer o seguinte: if event for igual a sg.win underline closed, ou seja, sempre que a gente apertar no botão X ali de dentro da nossa janela, ou seja, sempre que a gente apertar no win closed, o que ele vai ele vai fazer? Ele vai fechar. Porém, a gente tem duas formas de fechar a nossa janela aqui, né? Nossa window. A gente pode tanto clicar no botão exit ou a gente pode apertar no X. Então aqui a gente já fez a condição para fechar a janela caso a gente aperte no botão X. Agora a gente precisa fazer a condição para fechar a janela caso a gente aperte o botão exit. Então a gente vai falar or event igual a exit, tá? Então, se um desses dois eventos for verdadeiro, a gente vai sair do nosso loop infinito, do nosso while true, tá? Então ele vai se tornar falso e aí vai fechar a nossa janela. Agora a gente quer mais um, aí detalhezinho, né? A gente precisa que quando a gente pressione aí o botão read, né? Eu quero fazer mais um detalhe com vocês, na verdade. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui, mas eu quero fazer mais um detalhezinho com vocês, que é o seguinte. Toda vez que a gente pressionar o botão read aí, eu quero que quando a gente, ali no input, né, no input field, eu quero que ele zere o valor. Eu quero que ele print no terminal, né, pra gente o event e o value digitado. Porém, eu também quero que ele atualize o valor para deixar zerado, deixar em branco. E isso é bem simples, galera. A gente precisa fazer isso aqui, ó. If event for igual ao read, né? Ou seja, se a gente pressionar o botão read, o que eu vou querer fazer é o seguinte: eu vou querer que a nossa janela, tá, que está ali aberta, no caso aqui na nossa window.read, tá? E aí eu quero que o valor, qual que é o valor? Eu quero que o valor in, tá? Eu quero que esse valor in seja atualizado, update, por nada, por vazio. Então, o que ele vai fazer? Quando a gente pressionar no botão read, ele vai pegar
o nosso input aqui, que vai ter alguma coisa digitada, porque ele printou lá no terminal, e ele vai atualizar por vazio, tá? Isso aí vai fazer com que ele atualize e deixe para a gente sempre o campo vazio após a gente pressionar o botão da ação, tá? De fazer alguma coisa, aí a gente vai aí ter o nosso campo vazio. Vamos fazer o teste então. Já vou colocar para vocês aqui no terminal. Terminal não, na tela. Então vamos lá. Bom, vocês já estão vendo aí na tela, beleza? Então eu vou digitar aqui código. Vamos escrever aqui a palavra código. E aí quando a gente pressionar o botão submit, tá? Na verdade, galera, eu acho que não é esse aqui. Desculpa, eu acabei colocando o errado para vocês. Não, mas é esse mesmo, é o pattern 1A. Ah, não, desculpa, é o pattern 2A, né? Não o 1A. Já vou colocar na tela para vocês, pessoal. Eu vou colocar na tela para vocês. Pattern 2A. Já peço desculpa para vocês aí, porque estou com dois monitores aqui e acabei me perdendo um pouquinho. Bom, tá na tela para vocês. Então, quando a gente pressionar aqui o botão Read, tá? O que ele vai fazer ele vai imprimir para a gente no terminal, ou seja, aqui no terminal ele vai trazer para a gente aqui o valor, beleza? Que a gente digitou, e ele também tem que limpar esse campo aqui. Então vamos lá, vamos digitar aqui código e aí read. Beleza, ó, ele leu aqui no terminal pra gente, então, né, como eu tinha falado para vocês antes, a nossa key é win e o nosso value foi o que a gente digitou, beleza? No nosso dicionário. Esse daqui, no caso, é o event, né? O event que ele tá imprimindo ali pra gente, né? Igual a gente havia definido lá no nosso código. Então ele está imprimindo o event e o value, tá? O value, no caso, é o dicionário. E aí, como vocês podem ver, toda vez que a gente digita alguma coisa aqui e pressiona read, né? O que ele faz? Ele limpa pra gente aqui o nosso input field e deixa limpinho já pra gente poder digitar a próxima palavra ou a próximo número, sei lá. Ele deixa limpo pra gente poder fazer esse insert aí, tá? E aí vocês podem ver que a gente fez isso, tá? Através do nosso update aqui, né? Então quando a gente pressiona o read, né, o botão read, ele atualiza tudo que estava escrito, né, tudo que tinha o key in, ele vai atualizar por nada, beleza? Então é dessa forma aí que a gente atualiza a nossa window, beleza? E aí mais um detalhezinho, galera, é aqui, ó, window.close, tá? Isso aqui serve para toda vez que a gente sair do nosso while true, né, ele fechar a nossa janela por completo, para que o nosso sistema ele não fique utilizando, digamos assim, resources, né? Ele não fique utilizando o nosso processador em segundo plano. Então ele finaliza por completo aí o nosso PySimpleGui dentro dos nossos processos aí, beleza? Então, para a aula de hoje é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha sido claro aí também nas explicações, tá? Basicamente, então a nossa janela ela fica aberta, fica lendo valores e fica imprimindo valores dentro do nosso terminal. A gente também aprendeu aí a atualizar os valores dentro do nosso input field. Então toda vez que a gente apertar o botão ali, ele poderia gravar esses valores dentro da database ou dentro de um dicionário, sei lá, onde você quisesse. E aí esses valores já são atualizados imediatamente, né? Já são zerados imediatamente para o nosso usuário final, tá? Então isso aí é um conceito muito importante, né? Que a gente deve gravar para poder utilizar aí num programa maior, que é a intenção do canal, a gente fazer um programa muito maior ao final desse tutorial, beleza? Então, de novo, espero que vocês tenham gostado, espero que receber o like de vocês aí, espero receber o joinha, espero que vocês se inscrevam no canal caso não for inscrito, e a gente se fala na próxima. Um abraço, falou e tchau!